Glutamina, o que é, para que serve? Eu sei que vocês estão cansados de ver post de Instagram, vídeo do YouTube, de gente com cara de alien, falando um monte de coisa. Vou tentar retomar esse assunto para ver se a gente consegue criar um raciocínio em conjunto entre nós aqui e conseguir ajudar vocês a entender isso um pouquinho mais, tá? Bom, boa parte das pessoas que falam que glutamina não funciona é por causa de não é bem um artigo, tá? É uma opinião de um board, de uma equipe de pessoas que saiu em 2011, tá? No jornal da European Food Safety Authority, tá? Então foi uma opinião, não foi uma pesquisa feita. E por conta dessa opinião científica produzida, né, esses caras eles falam, a glutamina não serve para nada. E muita gente começou a questionar o uso de glutamina, tá? Mas vamos falar do que é fato, vamos falar do que tem produzido. Glutamina é uma coisa meio clássica, pessoal. Ela é estudada há um bom tempo. E um dos trabalhos que fala sobre glutamina, num dos usos mais importantes que ela tem, é um trabalho de um sujeito chamado Michael Henin, tá? Ele escreveu sobre isso e o que ele fala? Ele fala principalmente na capacidade da glutamina modificar a velocidade que a gente consegue ressintetizar o nosso glicogênio. Um trabalho que foi tão bem sucedido que houve as suas reproduções. E aí um sujeito chamado Maurício Vanier, ele reproduziu esse trabalho, só que dessa vez ele fez o quê? Ele comparou o uso de glutamina com uma solução salina, com uma ação de alanina e glicina, e aí então uma solução de glutamina. Tá? Por quê? Porque para tirar o placebo, tá? Salino não tem nada, então vamos colocar alanina e glicina e vamos ver o que acontece. Lembrando que a alanina é um aminoácido transaminador também, tá? A glutamina é um grande doador de radicais NH3, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, segura aí. Então, Maurício Vanier, ele fez um trabalho mostrando justamente isso, tá? Agora, o que é legal? É legal que no trabalho do Michael Henin, ele mostra uma coisa interessante, que a glutamina ela era capaz de manter a função cardíaca durante uma situação de isquemia miocárdica. Claro que ninguém vai sair infartando por aí para testar essa hipótese, só que se você começa a pensar isso, qual tipo de exercício tem a maior demanda de função cardiovascular? Muito bem, exercício de endurance. Tá vendo por que muitas vezes a glutamina ela foi puxada pelo pessoal de endurance, diferente do pessoal da musculação? Agora olha que coisa interessante, de um lado você tem função dela de endurance, do outro você tem função dela para melhora de síntese proteica. Por quê? Porque ela ajuda, por exemplo, até na reposição do glicogênio. Então começa a ficar uma coisa bem interessante, né? E bem interessante porque ela tem relação com a nossa velocidade de síntese e quebra de proteína. Eu já cheguei a falar para vocês no trabalho do William Mitch sobre quebra de músculo, é uma coisa que eu tenho que sempre passar para vocês, para isso entrar na cabeça de vocês. A gente quebra músculo. A gente processa mais ou menos 3,7 a 4,7 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, pessoal. Quem é responsável por isso são os ribossomos e os proteassomos. Ribossomos você lembra? Você lembra que você estudou em biologia celular, biologia molecular? Existia uma organela que era responsável pela síntese de proteína chamada ribossomo, tá? Mas existe o canalha que é o oposto dele, que chama proteassomo, que está lá para quebrar toda a nossa brincadeira. Mentira, não fala assim não. É importante a gente quebrar a massa muscular também, porque o músculo não é produzido como um prédio, tá? O músculo é produzido como se fosse uma reforma. Então você precisa quebrar para construir um negócio novo. Trabalho Felipe Damas de 2017. Qual a velocidade isso acontece? Tcharam! Então você vai ter a melhor resposta depois de 10 a 12 semanas que você começou um planejamento de treinamento, mantendo ele sequente. É o tempo que demora para essa reforma acontecer. E que a gente viu que mais ou menos, puxando esses dados todos, a gente chega numa situação onde a cada mais ou menos 50 dias, lembra? O trabalho do Rasmussen e Stuart Phillips, 1 a 2% de massa muscular quebrado por dia. Então, no final de 50 dias, muitas vezes você já tem quase como se fosse uma musculatura completamente diferente e nova. Tá? E a palavra-chave disso é uma palavra chamada transaminação, que é o transporte de um radical amina de uma região ou de um aminoácido X para um aminoácido Z, formando dois novos aminoácidos. Tá?
Transaminação, pessoal, ela acontece principalmente porque tem glutamina, e a glutamina ela é um grande doador de radicais amina para que isso aconteça. O que a gente sabe do exercício? Agora vamos começar a puxar mais. A gente sabe quando a gente está numa situação de repouso ou de inatividade, existe uma perda proteica, por isso o sujeito fica acamado, ele perde massa muscular. Tá? E o exercício, ele resolve isso? Não, porque o exercício ele simplesmente diminui a velocidade dessa quebra, mas ele não é capaz de fazer com que isso se restabeleça. Tá? A gente não tem, é uma lei universal da entropia crescente, né? Participa de uma das leis da termodinâmica, você não consegue guardar 100% de energia num sistema fechado. A gente faz prova para o vestibular falando que isso é teórico, então imagine um sistema fechado. Só imagine, ele não existe. E como o corpo não é um sistema fechado, se você processa a proteína, parte dessa proteína é perdida no processo. Você vai conseguir melhorar a síntese proteica quando você tem o oferecimento de aminoácidos. Isso não quer dizer que você consiga incorporar todos. Falta o exercício. Melhor resposta é o quê? Exercício mais aminoácidos. Tá? E a glutamina, pessoal, ela entra nessa situação toda porque ela participa da sinalização do mTOR, que é uma via metabólica relacionada à síntese de proteína. P70S6K, P6, são vias relacionadas a isso. Tá? E que a glutamina ela age de uma forma praticamente direta. Tá? A gente tem outras vias, via das MAP-quinases, as vias cálcio-dependentes, mas especificamente a mTOR, existe uma grande situação conjunta da glutamina a trabalhar. E finalmente, também muito estudado, é a resposta na glicemia com o uso da glutamina. Então, pacientes que têm diabetes acabam tendo uma resposta melhor do controle de suas doenças por conta do uso dessa danada. Tá? Algumas coisinhas importantes. Primeiro, a glutamina é um dos, se não o primeiro combustível para funcionamento das pequenas células da mucosa intestinal. Tá? E são ela que cuida da integridade e da função do intestino delgado, porque ela media a proliferação, a apoptose, o turnover proteico e a função imune do nosso intestino. Tá? Existem umas evidências, tanto em humanos quanto animais, que a glutamina é de importância vital para o intestino, principalmente em situações de estresse, né? Falta de sono, excesso de treino, coisa que a gente quase não passa. Tá? Outra coisa que a glutamina é capaz de ajustar são os processos relacionados à autofagia. Então ela faz um feedback negativo, fazendo com que você não destrua tanta proteína que seja útil, tanta proteína necessária. Então tem um controle do nível de destruição. Tá? E que, portanto, tem duas coisas muito importantes relacionadas a isso. Primeiro, essa glutamina vai ter uma série de papéis nutricionais e se ela tem relação com crescimento celular e proliferação, ela também deve ser cada vez mais estudada para a gente desvendar alguns processos relacionados ao câncer. As pesquisas futuras nesse campo, elas vão estudar o quê? Como que a gente melhora a eficiência da absorção da glutamina, quais são as quantidades ótimas de glutamina para os indivíduos e o papel da glutamina em modificar o que são panoramas de desordens metabólicas. Então tem bastante trabalho pela frente, pessoal. No exercício, tá aqui o que eu falei para vocês, a glutamina é um importante doador de radical amina para a gente fazer o quê? Alanina! Sim! A glicose que a gente faz a partir do piruvato, que é obtido pela retirada do lactato, pela remoção do lactato, tá? Ela é conjugada com um radical amina, né? Na realidade, o piruvato é conjugado com radical amina e a gente forma a alanina. Isso acontece no músculo. E quando a gente não tem energia, a gente faz gliconeogênese. A gente pega a alanina, arranca esse radical amina e que a gente tem piruvato, que depois é transformado em glicose pela soma de duas moléculas de piruvato e pumba, a gente tem glicose para poder fazer nosso metabolismo normal. Lembrando que a galera que gosta da dieta cetogênica, né, acaba pagando com o músculo o consumo aumentado de proteína que eles têm. Lógico, você está colocando aminoácido para dentro. Seu corpo faz o quê? Ele começa a quebrar músculo para fazer glicose, para fazer você incorporar o aminoácido. Então, pessoal, cetogênese, por favor, são situações extremamente delicadas que a gente utiliza, não é uma coisa corrente, principalmente para as pessoas que querem desempenho.
E nesse Muse Responde eu vou deixar um desafio, uma tarefa para casa. Tá? Vocês vão ler o trabalho do Henning, vão ler o trabalho do Varnier e vão ler essa opinião científica do EFSA. Tá bom? Deixei aqui as referências para vocês olharem. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala no próximo Muse Responde. Não se esqueça de clicar aí no seu botãozinho de inscrever-se no canal, ou seja, fique inscrito e ligue as notificações para acompanhar o nosso trabalho. Legal, galera? Beijo no coração para vocês, a gente se vê no próximo.